Adriana, agora a gente tem uma vinheta. Temos uma nova temporada. Que vai se chamar Artista Produtor do Desespero à Criação. Exatamente, com a Raquel Guerra, Thiago Piragira, com Daniel Lucas, com a Márcia Fernandes e o Kleber Laguna, do grupo Mevi Te Vendo. Do grupo Te Vi Me Vendo? Não, Mevi Te Vendo, e você vai adorar, porque eles são incríveis. Sabe qual é o dia? A segunda temporada estreia dia 5 de agosto, às 19 horas, com transmissão pelo canal do Descurso no YouTube. E todos os programas vão ter audiodescrição desse nosso narrador audiodescritor. Então. Roda a vinheta! Em quadros separados, Adriana Jorge à esquerda e Rodrigo Teixeira à direita estão entediados em uma chamada de vídeo. Ela bebe demoradamente um gole de água de uma taça grande. Ela estende a taça na direção de Rodrigo. A taça se transforma em uma tacinha, que ele bebe com um minguinho erguido. Ele devolve a tacinha a Adriana, que recebe a taça grande. Letárgicos, cada um apoia o rosto com uma das mãos. Ela usa fones de ouvido grandes. Atrás dele, uma cama e uma cortina. Eles abrem os olhos, sorriem com animação e um raio de luz pisca na tela. Entre eles, uma bomba de fumaça apresenta o título Cá Entre Nós. No encontro dos quadros, eles batem as mãos fechadas e uma explosão, como das histórias em quadrinhos, revela. Segunda temporada. Sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is... Estão me ouvindo? Agora sim. Ai, meu Deus, eu já falei a Bíblia aqui, ninguém me ouviu, mas agora sim. Muito boa noite a todos. Parafraseando a atriz Neide Ricardo, sintam-se todos bem-vindas e bem-vindos a mais um Cá Entre Nós. A gente acabou de assistir ao teaser do espetáculo Histórias Negras para Crianças de Todas as Cores, interpretado pela Dede. A Dede é uma mulher negra e em cena ela usava dreads nos cabelos escuros e um vestido azul comprido. Não coincidentemente, esse espetáculo foi produzido pelo nosso convidado de hoje, nesse segundo episódio da segunda temporada do Cá Entre Nós, que é um programa de extensão do Descurso, que faz parte do programa de extensão Descurso do Instituto de Artes da URGS. E essa temporada tem o título Artista Produtor do Desespero à Criação. Muito boa noite, Adriana. Boa noite. Boa noite. Bom, o nosso programa hoje vai contar com a presença da Vanise Flores, que é professora, mestre em Educação e Estudos Culturais pela UBRA, tradutora e intérprete de Libras. O nosso convidado, Thiago Piragira, que é ator, performer, diretor, produtor de teatro, mestre em Educação, doutorando em Artes Cênicas pela URGS, diretor do Pretagô, ator, produtor do grupo Usina do Trabalho do Ator e um dos artistas fundadores do Bloco da Laje. Eu sou Adriana Jorge, atriz, professora de teatro da URGS, sou uma mediadora e idealizadora desse programa com o Rodrigo Teixeira, que é professor de teatro, ator, narrador, audiodescritor, que inclusive vai fazer a narração do nosso trabalho em audiodescrição,
mediador e idealizador desse programa, e também a gente conta com a consultoria das vinhetas de abertura e fechamento, que é com o Manuel Negrais. Bom, a gente agora vai passar para uma apresentação em audiodescrição, Tiago, e depois a gente volta a conversar. A tela da live está dividida em 4 retângulos. Em cima, da esquerda para a direita, eu e a Adriana. Embaixo, da esquerda para a direita, Vanise Flores, a intérprete de Libras, e o Tiago Piragira. Eu sou um homem branco, de cabelos castanho claros e lisos, olhos azuis, eu uso bigode e barba curtos. Eu estou no meu quarto, na minha casa. Meu quarto tem paredes brancas, atrás de mim uma cama e as cortinas estão fechadas. A Adriana é uma mulher morena, de cabelos e olhos castanho escuros. Ela tem os lábios pintados de vermelho. Ela usa um grande fone de ouvido preto com detalhes em verde. Hoje ela mudou de cenário. Em uma das laterais, uma janela de vidro fechados e atrás um globo terrestre. A Vanise é uma mulher branca, de cabelos crespos castanho avermelhados, presos, e ela está em pé e usa roupa preta. O Tiago é um homem negro, com cabelos pretos dreadlocks e barba e bigode ralos. Ele tem olhos pretos da cor de jabuticaba e usa óculos arredondados pretos. Ele usa fones de ouvido brancos e um blusão de lã verde. Atrás dele, uma janela. Fim da descrição. Então, Tiago, semana passada, com a Raquel Guerra, eu falei, antes de tudo, antes das perguntas, eu contei a história das bolas do padre. É um bafão aí que só voltando ali no canal Discurso para ouvir e saber, tá? Mas hoje eu vou falar sobre Janete Emer. Assim, eu também não conhecia, mas se eu te disser Janete Claire, talvez você vá lembrar. E é Claire porque é uma homenagem ao Clair de Lune, que é a música do Debussy, e passou então a ser o nome artístico dela. É uma mulher que veio do interior de Minas. Ela, quando foi para São Paulo, ela foi trabalhar como datilógrafa, família simples, até que ela entrou na rádio e começou a trabalhar como atriz e locutora. Bom, calma que eu chego lá, já explico onde é que chega essa história toda. Nesse início, mais ou menos 1967, aí vamos botar um contexto histórico de ditadura militar. Nesse início, a Globo tinha um folhetim que se passava na França, porque naquela época a coordenadora era a Glória Magadan, então todas as produções se passavam no exterior, grandes produções de época e tal, e era escrito pelo Emiliano Queiroz. O Emiliano Queiroz, só para refrescar aqui a memória, é aquele ator que fez o Dirceu Borboleta, do Bem Amado. E ele só escreveu essa novela. E quando ele era escritor desta novela, ele ia tomar café na padaria, pegava elevador e encontrava os amigos desempregados e ia botando na trama. E assim foi. A trama chegou a ter 100 personagens. Né? E aí a audiência baixou, eles não tinham grana para poder pagar todo mundo, o público não conseguia acompanhar, porque cada hora era um núcleo e tal, e aí chamaram a Janete Claire, para resolver a parada. Daí ela criou um terremoto, matou todo mundo, avançou 20 anos na trama e começou com aquele elenco bem pequenininho, assim, que inclusive tinha a Leila Diniz. Essa mulher que foi casada com Dias Gomes, que foi o autor do Pagador de Promessas, lá pelas tantas, o Dias Gomes teve a novela Roque Santeiro censurado, tá? Que os primeiros capítulos passaram e depois houve a censura. E aí os atores ficaram desempregados. Essa mesma mulher foi lá e criou uma novela chamada Pecado Capital e colocou todo mundo para trabalhar no Pecado Capital. Ou seja, do terremoto ao salvamento, ela dava um jeito. Ela tinha tino rápido. Então, o que isso tem a ver com produção cultural? Às vezes a gente está ali, né? É um terremoto que a gente faz, a gente recria uma cidade, a gente coloca todo mundo novamente na cidade, a gente se vira. E aí, né, Tiago, essa história toda para te chegar na seguinte questão. Eu fui ali no canal Tucurutá. Fui vasculhar a tua vida e vi relatos de carnaval.
E abre aspas aqui porque você disse: onde eu festejo, celebro a felicidade, eu também aprendo. Então, dentro desse contexto de produção cultural, a partir de que perspectiva que você quer conversar com a gente sobre produção? Bem, então, boa noite. Olá, boa noite. Eu sou o Thiago. E, nossa, que introdução, Adriana. Eu fiquei assim, gente, muito atento, porque, né, as minutas e as curvas, né, que a tua descrição foram fazendo, foram bem envolventes, e não tem como eu não deixar um pouco de pensar o modo como eu gostaria de conversar, de tramar essa conversa sobre produção, um pouco como o jeito que tu foi tramando essa introdução, de um jeito assim, muito preenchido de informações diversas, muito pluriversal, não é? Muito acessível na medida em que muitas pessoas foram narradas assim, sejam por nome ou por não nome, na tua fala. Então, acho que um lugar gostoso para mim e que um lugar de onde eu posso falar também sobre a minha relação com produção, ela é um pouco desse lugar que é completamente atrelado à minha trajetória como artista. Se fosse convidado a falar estritamente sobre produção, talvez eu não conseguisse aceitar o convite, porque eu não consigo dissociar o trabalho de produção, a experiência de produção com a experiência de ser artista. E não só com a experiência de ser artista, mas acho como uma escolha um pouco, hoje muito mais consciente, de me entender como uma pessoa com fundamentos que estão relacionados a pensar o modo de vida como um modo não único de ser, mas permeado por muitas experiências e assumidamente colocado de um lugar que é múltiplo, que é diverso, que é pluriversal. Então, acho que esse lugar, assim, de muitas informações, experiências diversas, acho que é um lugar bem interessante para a gente conversar. Perfeito. Tiago, ao conhecer e vasculhar também um pouquinho da tua trajetória, eu e a Adriana, a gente fez bastante isso nos últimos dias, e também conhecer os vários espaços que tu ocupa como performer, produtor, diretor, a gente descobriu que tu ministrou ano passado, na Casa de Cultura Mário Quintana, um workshop que foi promovido também pelo grupo Pretagô, chamado Processo Criativo de Práticas Descolonizadoras. Eu queria te convidar para trazer para a nossa conversa um relato sobre como tu compõe essas práticas de descolonização de saberes e de narrativas artísticas nos processos que tu assume e se envolve, tanto nos grupos e coletivos dos quais tu participa, como também nas tuas práticas pedagógicas como professor. Então, esse workshop que eu ofereci no segundo semestre de 2019, do ano passado, ele tem, assim, duas motivações principais, assim. A primeira, que era uma questão, assim, de ordem trabalhística mesmo, de ordem de me colocar e de criar uma possibilidade de trabalho para mim mesmo, né? Eu tinha recém terminado um mestrado, tinha defendido, né, a dissertação, e para quem já fez, ou para quem, enfim, tem desejo, para quem sabe o que significa, né, essa trajetória dentro de uma pós-graduação, sabe o quão desafiadora e intensa ela é, não é? Chega um momento que a gente não consegue fazer muito mais coisas da vida, a não ser se dedicar a isso. Ao final desse processo, eu, um artista autônomo, fui me dar conta de que eu estava sem trabalho. Eu estava sem trabalho, eu fiz um mestrado com um financiamento da CAPES, né, da agência CAPES, uma bolsa de mestrado, e ela acabou, eu terminei o mestrado, muito lindo, muito bem, e eu caí dali sem trabalho. E eu, gente, eu preciso trabalhar, né, e dentro, assim, de uma relação que era, eu preciso trabalhar para ter dinheiro para pagar as minhas contas no próximo mês. E aí, então, essa ideia do curso, ela surgiu como uma possibilidade de gerar renda,
né, de gerar trabalho para mim mesmo, ao mesmo tempo que ela me colocou como desafio de compartilhar um pouco daquilo que eu vinha trabalhando pedagogicamente na minha pesquisa de mestrado. Né? Eu sou um ator, eu sou muitas coisas, né? Mas, assim, a minha formação, minha titulação, né, até o momento acadêmica, a minha graduação, eu sou um bacharel em interpretação teatral pelo Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da URGS, e o meu trabalho como ator, ele está, assim, inscrito em uma relação também muito ampla de experiências, né? Para falar, então, um pouco desse workshop, eu preciso me remontar um pouco também ao passado da minha trajetória e dizer que eu faço parte de um grupo, eu sou ator, atualmente venho fazendo esse trabalho de produção da Usina do Trabalho do Ator, da UTA, das quais também aqui se estamos em um projeto de extensão do Departamento de Arte Dramática, também aqui digo, né, que as professoras Celina Alcântara, Cissa Requizigel e Gisela Beixe também são minhas colegas, foram minhas professoras, e hoje eu tenho a honra de ser colegas delas de trabalho, na Usina do Trabalho do Ator. Então, esse trabalho no grupo, ele sempre vem me ensinando a pensar o ator como não somente um ator, mas um ator também como um professor, também como um diretor. Essas experiências, elas não estão separadas. Então, quando eu terminei o mestrado, eu fiquei pensando, gente, eu preciso pensar em alguma coisa para eu trabalhar, que eu consiga ter alguma renda, né? E esse workshop, ele foi um pouco esse caminho, de fazer um 3 em 1, assim, né? Me colocar em trabalho como ator, na medida em que eu também vou estar ali experimentando coisas junto com os participantes, me gerar uma renda, porque era um workshop pago, ele tinha um valor, que agora não me lembro qual era, mas ele tinha metade, 50% de desconto para pessoas negras. E ainda tinha modalidade de uma pessoa não negra financiar a participação de uma pessoa negra, onde pagaria, então, a metade do valor também. E aí, então, esse trabalho ele foi bem interessante, se não me engano, foram 2 finais de semana, não, foi um mês, uma vez por semana, aos sábados, e o processo, ele basicamente, ele pensava em a gente trabalhar a partir de exercícios de criação cênica, a partir do trabalho do ator, de práticas que envolvem o trabalho do ator e do performer, mas sobre um olhar revelatório, que eu acredito que muitas das coisas que a gente faz na vida, no mundo, elas estão postas assim a gente se questionar de onde elas vêm, por que elas são feitas desse jeito, como que elas são levadas. E pensar em práticas descolonizadoras também tem um olhar da gente pensar sobre as coisas que estão a partir de um olhar revelador, a partir de um olhar que coloca a gente a entender as suas... não sei se é essa palavra mais correta para usar, mas o que me vem agora é a palavra coerente, de pensar as práticas a partir de um olhar de coerência, como elas são realizadas. Então, o curso ele foi basicamente a gente pensando como que práticas corporais elas podem ser vistas desde outros lugares, pensando que o repertório de práticas artísticas para atores, para atrizes, para performers vem como uma herança de uma tradição eurocêntrica. Pensar as práticas descolonizadoras é pensar um pouco os jeitos que a gente, e daí falando localmente no Brasil, se mexe, se move, cria artisticamente, de modos outros que não são modos, assim, com uma raiz, digamos assim, eurocêntrica. Então, o próprio carnaval, a dimensão dos jeitos de se fazer no carnaval, são modos que a gente pode pensar como práticas que são opostas às práticas tradicionalmente conhecidas dentro dos espaços de formação, que são ensinadas em currículos e tal. Então, basicamente, no curso a gente trabalhou com improvisação, com exercícios de improvisação, com trabalho de composição corporal a partir de elementos de danças e de gestual de matriz africana, de matriz afro-brasileira, e junto com esse trabalho, assim, muitas conversas, porque uma prática descolonizadora, ela precisa desse momento de reflexão, de troca, a gente precisa fazer coisas e depois conversar, e não um modo operante como a gente conhece, que é de conversar e talvez depois fazer. Não, a ideia do práticas descolonizadoras é a gente fazer, a gente faz, e depois a gente conversa, mas a gente também não deixa de fora a ideia da gente trocar. Então, acho que foi basicamente isso, assim, foi um mês de trabalho, aos sábados a gente se encontrava pelas manhãs, e foi um processo bastante rico, que eu ainda tenho vontade de
inclusive eram uns planos para 2020, pré-pandemia, de realizar uma segunda edição desse workshop. E quiçá, quando a gente puder estar nas ruas, nas salas de trabalho, suando e se esfregando, possa acontecer de novo. Ai, saudade disso. A gente podia fazer assim, Rodrigo, a gente pode puxar alguns vídeos, Thiago, e a partir de cada vídeo a gente ir conversando um pouquinho e as pessoas irem conhecendo o teu trabalho. Alguns já conhecem bastante, mas para quem não conhece, ir localizando um pouco da tua fala, pode ser? Ok. A cada vídeo eu te puxo para uma pergunta e uma conversa. Ai, que a deusa do Wi-Fi resolva todos os nossos problemas. Eu te puxo para uma... Antes disso, só antes da gente passar para os vídeos, queria dizer para quem está nos assistindo, se sentir à vontade para deixar comentários para o nosso convidado, Thiago. As ruas de Porto Alegre são tomadas por folionas e foliões. Respeitável público, sejam bem-vindos ao apoteótico, mítico, misterioso Bloco da Laje. Nos encontramos nas ruas, nos parques, nas praças da cidade, com swing, malemolência, alegria e resistência, pois a brincadeira é a nossa grande revolução. Pintados e vestidos com as cores do Bloco da Laje, amarelo, azul e vermelho, vemos uma multidão de corpos e cores diversos, seminus, fantasiados e purpurinados. Entre os instrumentos musicais, pandeiros, tambores e cornetas. No alto de um trio elétrico, performers agitam o público. Bandeiras coloridas são hasteadas ao vento. Uma mulher branca fantasiada como uma guerreira ergue um jornal. Um homem é erguido pela multidão. Crianças de colo sorridentes são embaladas. Um grupo de percussionistas alinhados em colunas. Ao redor de uma corneta lê-se: Jesus é mulher. A multidão é vista de cima, sob céu azul e ao redor de árvores frondosas. Tiago é visto no alto do trio elétrico com o corpo pintado de azul. As ruas em festa. Em letras coloridas, Bloco da Laje, Carnaval 2020. Uau! Eu até hoje não me perdoo por ter faltado. Tiago, a gente viu aí no Bloco da Laje e nos relatos do Carnaval, naquela entrevista que você deu, você falou que a sua família sempre apreciou muito o Carnaval, né? Que você desde cedo já frequentava o ambiente do samba e do Carnaval. E você disse assim: a escola de samba é um espaço de aprendizado, a escola de samba é uma experiência pedagógica, é uma construção de saber, ela gera renda. E mais adiante você falou uma coisa que eu achei muito bonita. Você disse assim: dar-se ao espetacular. Então, essa experiência com o Carnaval é talvez um embrião do dar-se ao espetacular. O que você pode falar disso, assim, já construindo esse ator, esse performer, esse folião, e essa relação com a produção, de alguma maneira?
Eu acho, Adriana, que só uma correção ali, acho que quando você falou dos relatos de carnaval, ele era uma produção audiovisual do bloco Turucutá. Turucutá, Turucutá, isso, do Turucutá, que é um outro bloco também aqui de Porto Alegre. Acho que, assim, a minha relação que eu posso, assim, estender pensando a produção e o carnaval, primeiro que o que eu posso dizer é que, por exemplo, relacionado às minhas experiências em teatro, de produção, é que são jeitos de produzir totalmente diferentes. Uhum. Produzir uma festa com a dimensão do carnaval, meus amores, é algo que eu não sei como a gente aguenta estar de pé, vivos, depois de que tudo acaba. Porque depois de que tudo acaba, a gente só se pensa assim, gente, como que a gente conseguiu fazer isso? Porque é um trabalho que, assim, eu acho que, só para contextualizar, o Bloco da Laje, que é onde eu posso falar da minha experiência com produção em carnaval, ele é um bloco de carnaval que surge em 2011 em Porto Alegre, e ele é um bloco autônomo, né, que são fundado, então, por artistas de teatro, por atores, por atrizes, que se encontraram, que já eram amigos, que trabalhavam juntos, e que queriam brincar o carnaval, queriam retomar, queriam retrazer essa memória, essa história do carnaval de rua de Porto Alegre, que existiu, que existe há muito tempo, que teve processos de apagamento em algumas regiões, mas que ainda assim seguia algumas experiências de carnaval de bloco de rua. O Bloco da Laje surge nesse contexto também. E desde sempre a gente fez de forma muito autônoma e muito intuitiva todo o trabalho de botar o carnaval na rua, de fazer um bloco de carnaval, de mobilizar as pessoas, de pensar uma festa, pensar a festa do carnaval no sentido da festa de carnaval que a gente tem aqui no Brasil, que é uma festa pública feita pelas pessoas, para as pessoas, numa tentativa de uma forma horizontal. Então, esses foram os preceitos que fizeram a gente sempre se colocar como muito, assim, imbativos nessa necessidade de promover essa festa pública. Muito ingenuamente, lá em 2011, e hoje a gente tendo consciência de que é um bloco que abraça multidões, né, na cidade. A gente já foi numa feira do Bloco da Laje, pode entender o que eu estou dizendo. E, à medida que o tempo foi passando, produzir o Bloco da Laje se tornou a gente internamente fala que é uma gincana, né? E é realmente uma gincana. É uma gincana, assim, quase que sem limites, assim, né? À medida que o tempo foi passando, a gente foi também ampliando e cada vez mais a dimensão do bloco foi aumentando, se teve a necessidade de se construir um núcleo de produção que trabalhasse, pensasse a constituição da saída, do desfile público do Bloco da Laje, que acontece sempre ao final do mês de janeiro, período pré-carnaval. E aí, eu não faço mais parte do núcleo de produção, por uma escolha de não estar mais por outros caminhos, mas eu sou um dos artistas do bloco. Mas da minha experiência de produção, sempre assim foi muito incrível a forma coletiva com que às vezes 5, às vezes 7, às vezes 8 pessoas que estavam ali pensando o trabalho de produção dentro do coletivo. Eu acho que muito da minha trajetória como alguém, como uma pessoa carnavalesca, eu acho que contribuiu para também pensar a realização da produção do carnaval de uma forma fluida, de uma forma que fosse entendendo as peculiaridades que o carnaval demanda para ser produzido, não é? Por exemplo, quando a gente vai pensar um desfile público, a gente tem que entender o lugar que esse desfile vai acontecer, tendo a dimensão de quantas mil pessoas vão estar lá, tendo todos os cuidados possíveis para se pensar. O desfile, ele acontece de manhã, é uma das também características atuais do bloco. O desfile acontece cedo da manhã, 9 horas da manhã, o bloco está arrancando, quem foi, quem não foi, procura depois do bloco.
Então, pensar, se é de manhã cedo, pensar que vai ser muito quente, porque é janeiro, pensar que a gente tem que escolher um lugar que não tenha tanta incidência do sol, um trecho onde tenha minimamente sombra, para que a gente consiga, ao mesmo tempo, achar esses lugares é difícil, porque a gente tem que fazer um desenho e estudo na cidade. Uma das características também do bloco é que cada ano a gente experimenta em um local diferente da cidade, pensando a cidade como um lugar não centralizado, pensando a cidade como um lugar amplo, e que todo lugar pode ser o centro, né? Pensando a democratização e a descentralização também do acesso aos bens culturais, né? E isso tudo é um pensamento de produção também, né? A gente está pensando um micro, mas a gente também está pensando no macro, né? Em tudo que a produção, ela se espraia, né? Ela se espraia ali no pensar, que é a comunicação com os órgãos públicos, com a brigada militar, é a comunicação com a prefeitura, é a comunicação com o departamento de limpeza, mas é também a comunicação com a comunidade que vai receber o carnaval, como, por exemplo, foi lá na Vila IAPI, né, zona norte da cidade. É o entendimento de que a gente precisa ter essa relação lá com o seu senhor lá, que é o líder comunitário, né, para a gente ter uma conversa, não 2 dias antes, mas 2 meses antes a gente já está em contato, conhecer, pedir licença, olha só, nós somos do bloco, a gente gostaria muito, que a gente estudou, tem uma história aqui, tem uma coisa geográfica que é interessante. Então, essa dimensão de produção, ela vai se modificando com aquilo que a experiência, que a obra artística, ela demanda, né? E o carnaval, ele demanda... Gente, o carnaval, ele demanda coisas que vocês não têm noção, assim. É algo que acho que só a palavra gincana mesmo define, porque, assim, a gente tem que ficar disponível para a próxima tarefa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tipo assim, gente, hoje simplesmente a gente vai ter que agora ter uma reunião lá com o gabinete lá da prefeitura, que é só a gente o difícil, que não quer que o bloco saia, a gente vai ter que ir lá. Então a gente vai ter que, porque agora a gente vai ter que falar com a vereadora, porque a vereadora pode ajudar a gente, porque a gente está num nó aqui que a gente não vai conseguir, precisa de alguém, ajuda, de uma representação pública. Então, assim, é uma demanda que muitas vezes foge do controle. Engraçado isso, porque, assim, na experiência de produção em outros lugares, essa noção de perder o controle, ela jamais pode acontecer, né? Porque se perde o controle de uma produção, pronto, a coisa foi. Imagina, uma peça de teatro perde controle sobre alguma coisa no processo de criação que está lá evitando. No carnaval, isso é um pouco diferente. Não tem como. Não tem como, muitas vezes, perder o controle da coisa. E aí tu perdeu o controle da coisa, tu tá aberto para ouvir o que a coisa está dizendo, e aí você vai lá e tenta entender a coisa, né? Então, assim, hoje, 2020, eu acho que a produção do Bloco da Laje, ela aprendeu muita coisa com a experiência de cada ano vai fazendo. Por exemplo, como eu falei agora, né? O Bloco da Laje, ele sai de manhã. Mas ele sai de manhã não porque foi uma escolha, vamos sair de manhã, porque, enfim, vamos nos inspirar no Carnaval do Rio de Janeiro, que sai de manhã também, não. Foi também, mas, sobretudo, por conta de a gente entender que depois de 3 saídas e a dimensão do bloco foi aumentando, a gente teve uma saída que eram 2.000 pessoas, e no ano seguinte foram 15, 20 mil, e isso é algo que a gente não tem noção, né? A gente prepara tudo, mas a gente não tem noção, pode ser que sejam 5 mil, mas quando vê são 20 mil pessoas, e isso tem muita diferença, né? Porque a gente está lidando com a responsabilidade de promover uma festa segura e saudável para 20 mil pessoas, né? Vão estar lá se divertindo, bebendo, tarará, festa, liberdade, tarará. E de um ano para o outro, a gente teve esse salto, e teve um ano que a gente não conseguiu dar conta, não conseguiu controlar a multidão. E aí tiveram problemas, tiveram muita incidência de roubos, de assaltos, de violência, logo que anoiteceu, porque a gente fazia os desfiles à tarde, né? Então terminava era de noite. Esse foi um divisor de água, né? Que a produção entendeu. Não podemos fazer mais nesse horário, porque chega uma hora que, quando cai o sol, vira noite, dependendo de onde a gente estiver, a gente pode estar caindo numa tocaia. Estudamos, entendemos. Vamos experimentar fazer de manhã, à luz do dia. Né? Foi, acho que a grande sacada do bloco, assim, de produção, foi entender a necessidade de que o bloco precisa sair à luz do dia.
né? Pensando que a especificidade do Bloco da Laje é de promover uma catarse coletiva mesmo, das pessoas, elas, né, assim, se enlouquecerem, assim, positivamente falando, isso precisa de 12 horas, né? As pessoas se enlouquecerem e depois voltar, se ficar tudo bem e ir para casa. Então, é por isso que a gente faz às 9 da manhã, porque daí tem até às 9 da noite para, né, a pessoa ela tá assim, né, bem tão total. Então, eu acho que a experiência mais interessante de produção que o Carnaval me possibilitou é a de, o nome diz, né, aqui do encontro de hoje, do desespero à criação, é a gente não se desesperar. Porque, de fato, no Carnaval, na preparação de um desfile de Carnaval de rua, tudo pode acontecer. Né? Então, acho que essa eu acho que é uma particularidade interessante de se pensar assim, a produção no Carnaval. Eu acho que tem a ver com a própria subjetividade do Carnaval. O Carnaval é algo que é indomável, é algo que se propõe a ser o improviso do improviso do improviso do improviso. É criação pura. É aquilo que a gente não tem controle. O Carnaval, ele é essa elaboração assim pura, né, do que a gente está entendendo como a brincadeira, do que a gente está entendendo como a experimentação e tal. Então, pensar uma produção para esse tipo de evento, a primeira coisa é a gente entender que quem produz isso tem que entender o que é o Carnaval, porque senão a gente vai querer ficar aplicando outros modos de produção nisso e a gente só vai se enlouquecer, só vai se estressar. A gente começou muito bem, né, Rodrigo? Então a gente vai continuar com os vídeos e, Tiago, a gente vai começar agora a entrar em outras produções e pensar exatamente assim a cada vídeo. Vamos lá. Vamos para o próximo. Tal com a polícia. Bede tem marcas brancas pintadas no rosto. A cena é em um parque movimentado à luz do dia. Várias pessoas assistem, entre elas Tiago. Um guitarrista toca ao vivo. Bede se contorce no chão sob colchonetes. Flashes de um carro de polícia arrastando o corpo de uma mulher negra. Eu sou o lanceiro negro que cavalga na noite estrelada, no meio de uma guerra de gente rica e poderosa. O marido da Dona Beth. Conhece? Bede aponta para alguém. O marido negro, pedreiro, portão, viu? Imagens de câmeras de segurança de uma abordagem policial na periferia. 250 chibatadas nas costas! 40 minutos de averiguações com choque elétrico dentro de uma unidade de polícia pacificadora. Eu disse pacificadora! Asfixia, epilepsia, arma de eletrochoque, asfixia, epilepsia, arma de eletrochoque, asfixia! Eu não sou macaco! Eu não sou macaco em letras brancas. Definitivamente são pensamentos de produções totalmente diferentes, né, Tiago? Esse material que a gente acabou de assistir é o espetáculo Eu Não Sou Macaco, idealizado pela D de Ricardo, no qual o Tiago ele é responsável pela produção. E aí, Tiago, para a gente conduzir essa conversa agora na direção de uma produção diferente, né, que é a produção de um carnaval, a gente pensar essa produção desse espetáculo. Para dar uma ideia geral, para quem está nos assistindo, de que forma tu pensa as barreiras e os limites de uma produção teatral, dessas que a gente tem um pouco mais de controle, diferente do carnaval? Uhum. Então, esse espetáculo que a Dede é idealizadora, assim, né, que ela partiu da ideia, do desejo dela criar esse trabalho, e ela chamou pessoas com quem ela trabalha, com quem ela, enfim, tem confiança e admiração, e por conta da nossa trajetória conjunta, é importante dizer, a Deide foi minha primeira professora de teatro,
Olha. E hoje nós trabalhamos juntos, ela também é a matriz integrante da Usina do Trabalho do Ator, e hoje nós somos colegas de trabalho. E nesse trabalho específico, assim, a gente tem muitas coisas, assim, né, que são pertinentes e que deflagram, assim, o modo de produção do espetáculo. O Eu Não Sou Macaco, ele surge, então, desse desejo, desse ímpeto da Dede de ir para a rua e de, através da arte, expressar a sua indignação diante do racismo, né? E ela fez um workshop, uma oficina, onde ela começou a experimentar coisas que vieram a dar origem a esse trabalho, ao Eu Não Sou Macaco. E aí, o trabalho, ele conta, assim, ele é uma performance bastante contundente, de 30 minutos, que é uma série de denúncias de violências, de racismo ao longo da história do Brasil. Então, ela remonta, assim, desde episódios históricos, como os Lanceiros Negros, como a Revolta das Chibatas, João Cândido, até questões mais atuais, a história do Amarildo, a história da Cláudia, a história da Paulette Pink, que são pessoas talvez não tão conhecidas assim, né, mas que se tornaram conhecidas diante das mortes, dos assassinatos trágicos que tiveram. E aí, então, esse trabalho, ele tem uma especificidade, que ele é um pouco assim. Ele é uma performance que ela pode ser apresentada em qualquer lugar. A gente já teve experiências de apresentar na rua, em parques, no domingo, onde está todo mundo mais indo curtir um lazer, então quando aparece ali um teatro na rua, eu vou lá e vejo, de boa. Foi apresentado durante dias de semana, no meio do centro da cidade, aqui do centro de Porto Alegre, então pegando pessoas que estão transitando, trabalhadores, né, pessoas que não estão passeando, mas que estão, né, trabalhando. Já tivemos a oportunidade de apresentar em escolas pelo interior do estado, para crianças, para pré-adolescentes, adolescentes. E eu acho que os limites, assim, desse trabalho, por conta de que ele também é um trabalho independente, ele nunca teve nenhum tipo de financiamento, ele sempre surgiu, assim, um dinheirinho nosso, suado, dinheirinho da Dede, suado, que investiu no trabalho também. E ali, a título de produção mesmo, de materialidade, ele teve uma facilidade de ser produzida, porque, como vocês podem ver, e para quem né, escuta a audiodescrição, entende que é um trabalho que ele não tem não tem cenário, por exemplo, né? Não tem cenário, não tem grandes figurinos, ele não tem grandes, assim, equipamentos técnicos que demandem custos grandes, né? Então, é a atriz com aquele figurino preto, aquele vestido preto, bastante simples. Ela está atuando sobre aquele tatame, são 4 tatames, né, que ela conecta eles e vira uma espécie de um pequeno palco de 1 metro, 2 metros quadrados, e ela tem uma corda que demarca o espaço de atuação dela, uma corda circular, né, que demarca o espaço dela. Então, e tem o músico, o Ricardo Pavão, que faz a trilha sonora ao vivo. E a direção que é da Júlia Rodrigues. Então, a título de materialidade, ele não é um trabalho que demande muito trabalho assim, de produção. O que a gente tem de trabalho de produção nele é vender apresentações, né? Mas aí a gente tem um esbarro muito grande, porque daí a gente entra no esbarro que ele é estrutural, que é a temática, a narrativa do trabalho, né? Ele faz uma denúncia ao racismo. E não são muitas pessoas ainda que querem investir nesse tipo de trabalho como um trabalho importante para ser visto, um trabalho importante para ser ouvido. Então, ele não tem, assim, até o momento, uma vida no sentido de contratação de um espetáculo, de alguém que contrata, paga para levar para sua empresa, para sua escola, para sua instituição e tal. Então, quase todas as apresentações que a gente fez do espetáculo foram a gente. Desejo, vamos fazer, a gente precisa fazer, as pessoas precisam ver esse trabalho, vamos levar para a rua, vamos acontecer, vamos. A Dede sempre puxando muito à frente por parte de um desejo dela. Então, acho que os esbarros da produção desse trabalho, eles surgem justamente nisso. A gente está tocando, é uma obra artística que toca em uma temática que é
muito difícil ainda das pessoas escutarem e de investirem, acreditando que é um trabalho importante, que traz uma narrativa, um aprendizado importante para ser debatido, que é o racismo. Então, acho que esse é a maior questão, assim, do trabalho. Eu acho que, fora isso, como eu disse, ele é muito fácil de ser apresentado. A gente combina, claro, tem que ensaiar, né? Faz tempo que a gente não apresenta, mas se a gente decide, mês que vem vamos apresentar, vamos. Então tá, nos encontramos. A Deide e o Ricardo tem um carro, eles colocam os materiais no carro, né? O Ricardo, ele é músico, então ele tem um instrumento, ele tem um equipamento que ele investiu do bolso dele para o espetáculo, e a gente vai e apresenta, passa o chapéu e, né? O grande entrave é a gente colocar esse espetáculo na roda, num circuito legitimado de circulação, de investimento, que é um modo como um pouco até esse desgoverno nacional que a gente teve, que conseguiu destruir o pouco de políticas culturais que se tinha, né? Então, já era difícil por conta da temática que o trabalho assume, né? E agora, sem as políticas para a cultura, se torna praticamente inviável a gente fazer circulação, fazer, enfim, concorrer a editais, coisas do tipo. Tiago, essa conversa não teria fim, mas a gente quer exibir ainda mais fragmentos de projetos teus, tá? Então, vamos agora com qual a diferença entre o charme e o funk do grupo Pretagô. Qual a diferença entre o charme e o funk, em letras brancas? Vários takes do espetáculo. Em um teatro sob pouca luz, a plateia está lotada. O meu cabelo resiste à gravidade que lhe é... Em cena, apenas atrizes e atores negros. Eles imitam animais selvagens. Ao fundo do palco e suspenso verticalmente, uma composição enorme de tecidos coloridos com desenhos e frases. O palco é tomado pela plateia. Os atores dançam em sincronia. Em fila, levantam o punho com a mão fechada e luzes piscam como flashes. Deu uma leve travada aqui, eu acho que ficou um pouco ruim de acompanhar, mas depois os nossos espectadores eles podem conferir todo esse material, tá todo esse material disponível no YouTube para quem quiser conferir depois. Falando especificamente sobre qual a diferença entre o charme e o funk do grupo Pretagô, esse espetáculo ganhou o Prêmio Açorianos de Teatro de melhor trilha sonora para João Pedro Sé em 2015 e também foi indicado no Prêmio Açorianos de Teatro nas categorias Melhor Ator para Bruno Fernandes. Um abraço, Bruno. Melhor Direção para o Thiago Piragira. Melhor Produção e Melhor Dramaturgia em 2015. Sem dúvidas, é um espetáculo, né, extremamente marcante da trajetória do Grupo Pretagô, no qual, Thiago, tu atuou em duas funções, né? Como diretor do espetáculo e também como produtor. Aí eu te pergunto, o que tu acredita que tenham sido as estratégias do ponto de vista da produção e da direção para que esse espetáculo seja tão marcante na história do grupo? Então, só um acréscimo, já que tu falou de prêmios, o espetáculo também ganhou o prêmio de melhor espetáculo júri popular no Prêmio Braskem Cena de 2018. Tá? Obrigadão. Já que para falar de prêmios, vamos falar dos prêmios. Eu acho que, assim, todos, assim, não só aqui, mas todos os trabalhos que eu faço, não sei se vocês estão percebendo nisso que eu vou dizendo, eles têm uma ligação direta com a minha pessoa. Né? A relação da produção, ela parte também de um lugar de afetividade, né? A relação da disposição para um trabalho intenso, cansativo, dificultoso, mas muito recompensador também, que é a produção, acho que ela só acontece na minha pessoa porque eu tenho um afeto grande pelas coisas que eu produzo. Eu acho que eu não conseguiria produzir coisas com quem eu não tenho afeto. Sabe? Eu acho que a minha função de produtor, ela nasce pela necessidade, óbvio, né, da realidade de artistas brasileiros, de ter que produzir os seus trabalhos, muitas vezes, mas também por um afeto, por acreditar nas ideias que estão sendo colocadas, né.
Então, o Charme Funk, ele é um pouco, assim, a celebração da minha consciência de ser uma pessoa negra, né, no Brasil, e junto com isso celebrar com esses parceiros e amigos que hoje constituem o Grupo Pretagô, lá em 2014, quando surge o Charme Funk. Esse trabalho foi resultado do processo de finalização do curso de teatro da Camila Falcão como atriz, né? A Camila que se formou também, é uma bacharela em interpretação teatral. Então, ela fez, esse era o trabalho final dela, né? Porque era o estágio 1, acho que era isso, estágio 1 de atuação. E ela, então, junto com os outros colegas negros, né? Que, é importante se dizer isso, só se podia se dizer no DAD que tinham outros colegas negros da mesma geração por conta das políticas de cotas, das políticas de ações afirmativas, né, a graduação universitária, né. Eu, quando entrei em 2004, no curso, era somente eu e mais uma colega negra na turma que, eu não sei se mantém a mesma, mas eram geralmente 45, 50 pessoas que entravam entre bacharelado e licenciatura. Vejo, isso é uma discrepância muito grande, né? Dois alunos negros para 43 alunos brancos. Com as cotas isso mudou, ainda não se tornou equivalente, mas já vemos um número maior. E o Pretagô, ele surge nesse contexto. Ele surge, é um reflexo das políticas de cotas na graduação. E o Charme Funk, então, ele foi essa celebração. Eu acho que, sabe quando a gente... lá vai eu para um exemplo que eu nem sou muito um fã e um admirador de futebol, mas, assim, acho que quando tu ganha um campeonato, quando tu ganha uma coisa, acho que uma sensação que atravessou todo o processo de criação e de produção do espetáculo foi essa relação de celebração. Enfim, conseguimos nos encontrar dentro desse espaço que é o Departamento de Arte Dramática, sendo um grupo visível de pessoas negras podendo trabalhar juntas, né? E eu acho que a minha relação entre produção e direção do trabalho, ela é quase assim, difícil de dissociar, porque, por exemplo, acho que dando um exemplo é melhor. A gente tinha um ensaio. Daí é um ensaio que a gente se criou uma cena onde as pessoas faziam movimentos a partir do gestual da Orixá Iemanjá, né? Fazer movimentos ondulados com o corpo e tal. Sim, a gente pode ter essa cena, mas a gente vai precisar de uma bacia para isso, eu acho, vai precisar de um véu, de coisa assim. Gente, para a semana que vem a gente tem que ter isso, porque falta pouco tempo, a gente tem que ensaiar com essas coisas. Eu tinha uma bacia na minha casa, outra pessoa tinha um pedaço de pano azul, vamos improvisar. Então, assim, muitas vezes as coisas que eu propunha como diretor, às vezes eu já levava da minha casa, de objetos, de coisas assim que tinham que ser produzidos. Falando dessa produção específica ali, né, de objetos, assim. Então, porque eu sabia, a gente não tinha um produtor que a gente pagava, que a gente só dizia, precisamos de uma banheira agora aqui para a semana que vem, nananã. Então, dentro dessa realidade de e que isso, inclusive, limita o nosso poder de realização por conta de dinheiro, de grana, e isso se fez com que a gente conseguisse ter um processo muito criativo na produção, que era de ir da reciclagem e daquela dimensão do lixo ao luxo, né? A gente pega elementos retalhos que a gente tem em casa e constrói. Aquele que a gente chama de congá, aquele tecido atrás, que parece uma colcha de retalho, eram com tecidos que a mãe da Camila, Mari Falcão, que é costureira, tinha, e pedaços, alguns a gente comprou, outros a gente tinha, outros a gente foi costurando à mão, fazendo, então... foi assim, eu acho que foi e o espetáculo como um todo, e como um todo o Pretagô, a gente vai produzindo de acordo com as nossas possibilidades que a gente tem. E eu não consigo dissociar, eu não consigo assim muito dissociar essa relação de produção e de direção, porque acho que elas estão muito intrínsecas assim com o trabalho. E como a gente falou no início, né, Thiago, a gente também aqui nessa temporada, em nenhum momento a gente quer desassociar, né? Ao contrário, a gente quer essa fricção e essa complementação. A gente tem mais um vídeo que eu acho que vai ainda dar pano para manga com relação às políticas antirracistas.
Vamos lá, ó. Vivos, os nossos jovens negros sorrindo, jovens negros dançando, jovens negros produzindo. Uma jovem negra de cabelo Black Power fala ao microfone. Jovens negros empoderando sua identidade, jovens negros respirando. O espaço está lotado. O logotipo do Afromi é um A estilizado em linhas diagonais vermelhas e pretas vazadas. Pois então, jovem negro respirando, jovem negro criando. O que você pode finalizar essa sequência de vídeos aqui com a gente, que você acha que seja relevante falar dessa produção e dessa produção que está completamente vinculada a uma ética, a uma estética? Eu acho que eu acho que as imagens elas falam por si, assim, né? Eu acho que todas as minhas possibilidades de explicar os meus motivos e os meus modos de fazer produção podem ser explicados a partir das imagens, porque cada detalhe de tudo que a gente viu hoje de imagens são partes que me constituem, são partes em que eu acredito. Então, assim, o meu desejo, o meu afeto, a minha indignação, os meus amores, as minhas raivas, elas estão todas, assim, explicitadas nessas imagens que a gente viu. Então, eu acho que meu jeito de produzir, ele está totalmente ligado aos meus afetos. Meus queridos, minhas queridas, nós já estamos em 57 minutos de live. Eu não quero mais tomar o tempo do Thiago, porque a gente tinha combinado mais ou menos por volta de 1 hora. No entanto, a gente tinha uma perguntinha surpresa e depois a gente vai mandar para o Thiago ao final da nossa live. Mas a gente tem outras surpresas, então uma coisa não vai desfalcar a outra. Ah, é surpresa, gente? Ah, mas não dá spoiler ainda, hein? Não, nada disso. Ah, tá. Então, antes da gente finalizar, eu vou fazer a leitura de alguns comentários que foram surgindo ao longo da live. A Cissa Rexigel desejou boa noite. A Cissa, que também faz parte do que é um dos grupos que o Thiago participa. A Simone Deixe diz boas noites. Boas noites. Matheus Garcia diz boa noite. Eu não conheço o Matheus Garcia. Tu conhece, Thiago? Conheço, meu amigão querido. Minha amiga Shonda. Camila Falcão, Piragira e um coração vermelho. Camila, amada. E a Laura Lima, um emoji de um bonequinho amarelo com os olhos repletos de corações. Lau, queridas colegas, todas pessoas queridas. Bom, a gente não está fechando, né, Thiago? A gente está, como eu vou dizer, dando continuidade a mais conversas aqui no Cá Entre Nós com você. E eu me lembrei de uma amiga minha, que é a Cartomante Sincera, quando ela fala que a coisa flui, a coisa vai. E eu achei ótima essa nossa conversa, porque ela Também. é muito sincera, ela passa realmente daquilo que você é. E o nosso projeto de extensão, assim como o próprio nome diz, ele é uma extensão. Então, esse é o espaço para que as pessoas possam falar das suas trajetórias, que essas trajetórias sejam diferentes e que a gente possa ter, apesar de tudo de ruim que a pandemia tenha trazido, seja esse momento para a gente criar novas possibilidades de conversar, mesmo que seja aqui numa plataforma. Mas se você está achando, querido, que acabou, se você está achando que você vai sair de mãos assim, abanando disso aqui, você está muito enganado, porque tem uma lembrancinha para você, tem uma marmitinha, sabe? Aquela de final de festa, que a gente enche de doce, que o pote não fecha, que a tia diz leva um pouco mais. Adoro. Então, gosta? Amo. Rodrigo, baixa agora a roleta da sorte, por favor. Baixa. Olha, Thiago, mentaliza, pensa um número, a gente vai contigo para onde for, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Tá? Aí, ó, concentra e escolhe um número, que eu tô torcendo por você. Lá vai a roleta da sorte.
20. Ai. 7! É amor! E é sorte, é jogo! O Thiago foi premiado com 2 ingressos pro cinema. Nós! Com pipoca, salgada, doce e refrigerante! Em uma sala de cinema lotada, as cabeças de Adriana e Rodrigo estão montadas em bonequinhos vendedores de pipoca. No telão, a vinheta do Cá Entre Nós. Thiago Piragira, que é meu amigo, que é meu colega. Ai, começou. Para mim, é um artista de excelência. E não é por isso, não é porque ele é meu amigo ou meu colega. Celina Alcântara. É porque, de fato, ele se propõe e trabalha em vários flancos das artes e faz isso com primazia. Se desenvolveu, criou possibilidade para si, né? Então, ele é ator, ele trabalha no teatro, mas trabalha no cinema, trabalha como performer, dirige, dá aula, né? Atua como professor, trabalha também, atua também como brincante no carnaval, pensa essas coisas todas, né? Teoriza essas coisas todas como aluno de pós-graduação, né? Como pensador. O resultado disso no seu trabalho e no seu desenvolvimento é realmente primoroso. Ele é um produtor muito importante para o sul do país. Gilberto Wickley. Ele se envolve e transita muito bem em diferentes coletivos e tem projetos muito inovadores, muito especiais, especialmente trabalhando na luta antirracista. A primeira vez que ele apareceu na nossa oficina de Teatro da Glória, o projeto de descentralização da cultura. De Ricardo. Nossa, foi tão bonito. Meu Deus, um menino de 19 anos com todo aquele corpo em cena. A Pete lembra da minha idade. Precisão, entrega. Nossa, que coisa linda. Eu me apaixonei. Me apaixonei e continuo apaixonada pelo Thiago. Eu quero o Thiago em todos os momentos e em todos os lugares da minha vida. Oi, querido Thiago, minha flor. Que amada. Ana Cecília Requesigal. A Adriana e o Rodrigo me convidaram para vir aqui hoje. Se o teatro é a arte do encontro, como diz um dos grandes mestres, né? Nosso encontro começou no DAD, foste meu aluno há muitos anos atrás. E desde lá tive o privilégio, e tenho o privilégio, espero que ainda por muito tempo, de conviver contigo, né? Que é um ser humano incrível e o reflexo disso está no teu trabalho, apaixonado e que é o que tu és, né? Inquieto, super inteligente, criativo, múltiplo em todos os sentidos. Ele é um cara competente, ele é um cara bem-humorado, ele é um cara capaz de um jeito muito lindo, ele é um cara profundo, ele é um cara que pode ser o que ele quiser. Para falar do Thiago Piragira, ele é daqueles artistas muito talentosos, né? A gente é colega do Pretagô. Bruno lá, Fernandes. Ele faz tudo, ele é diretor, ele é ator, ele é produtor, às vezes até ele toca tambor. E a gente fica bem apreensivo, bem nervoso, pensando, meu Deus, será que ele vai conseguir dar conta de tudo? E no final ele sempre dá. Eu não sei como ele consegue, deve ser magia negra, mas ele realmente é muito bom nessa parte. O Thiago, para mim, é a potência de vida no mundo. Ele é uma presença Kiki Rodrigues. que está sempre fomentando novas ideias, que está sempre criando e articulando e exercendo isso, não só no teatro, não só no nosso grupo, ou no UTA, ou no Barra 4, ou nas diversas experiências que o Thiago já tem, mas ele produz vida. E se eu for falar sobre o Thiago enquanto produtor, eu vou falar sobre isso, porque ele é um produtor da vida. Ele é um produtor da vida dele. Ele é um grande impulsionador da vida dos outros. Uma das características que eu considero mais admiráveis do Thiago Silvana Rodrigues. a capacidade dele pegar a nossa tempestade enquanto coletivo e conseguir colocá-la dentro de um copo d'água para torná-la mais tragável, sem nos privar de sermos o que somos com as nossas diferenças, mas dar um lugar, criar um lugar onde a gente possa borbulhar juntos. É o Thiago Piragira. Uau. Pira e gira, né, Thiago? Uma grande honra. João Pedro Ser Sé. teu colega de trabalho, ser teu amigo. Então, um dos artistas com quem eu trabalhei que mais instiga a criatividade
Eu tenho uma admiração enorme por ti. Salve, Thiago Piragira. Estou passando aqui para Bruno Cardoso. também falar o quanto tu é um parceiro muito profissional e de excelência na produção, na direção. As trocas que a gente teve nos projetos que a gente participou fizeram com que eu desenvolvesse coisas muito boas para o meu lado profissional. Te considero muito. E também produz muita teoria enquanto ele está trabalhando, assim, na prática. Manuela É Miranda. muito legal, a gente sempre brinca, né? Ele está sempre com o caderninho e a gente sempre brinca, anota essa daí, que essa daí é conceito que tu acabou de criar. Eu acho que o Thiago, antes de produtor, antes de diretor, antes de qualquer uma dessas funções que ele exerce, Laura Lima. ele é um estimulador, assim. Ele estimula qualquer pessoa que esteja em torno dele a se colocar, tá ali fazendo a coisa, assim. Eu trabalho com o Thiago Piragira em 2 coletivos, no Grupo Pretagô de Teatro e no Bloco da Laje. Camila Falcão. E nos 2 coletivos ele já atuou como produção e eu acho que ele tem um poder de, se dá um limão, ele pega esse limão, pede uma água com gás, um gelo e se delicia dela, assim. Ele tem um poder de transformar tudo que é um pouco caótico e deixar mais leve e fazer com que a gente se acalme, se tranquilize. Que muitas vezes em coletivos com muitas pessoas é difícil de lidar, é difícil de produzir, mas eu acho que essa calmaria aquariana dele traz um pouco de alento, às vezes, para as confusões artísticas com muitos artistas. É um prazer trabalhar com ele nesses 2 coletivos e enquanto os mais estivesse por aí. Rodrigo e com a vinheta do Cá Entre Nós. O logo do discurso é um círculo rosa com a letra B escrita em amarelo. Esta é uma produção Cá Entre Nós. Convidado, Thiago Piragira. Audiodescritor consultor da vinheta, Manuel Negrai. Audiodescritor narrador, Rodrigo Teixeira. Tradução em Libras, Denise Flores. Edição audiovisual ao vivo, Rodrigo Teixeira. Produção e direção, Adriana Jorge e Rodrigo Teixeira. Todos os materiais audiovisuais presentes nessa obra são reservados aos grupos e coletivos apresentados e estão disponíveis no YouTube. Agradecimentos, integrantes da Usina do Trabalho do Ator, Grupo Pretagô, Bloco da Laje e Projeto de Extensão Discurso. Ai, gente, a Laura escreveu, você está no arquivo confidencial. Laura Lima, você está no arquivo confidencial. Matheus Garcia, eu queria também ter gravado vídeo. Esse ser brilhante e incrível. Thiago, muito obrigado pela tua participação no Cá Entre Nós. E a gente te convida para tu fazer as tuas considerações finais. Acredito que tu deva querer dizer alguma coisa ainda, né? Ai, gente, eu não sei se eu quero dizer nada, eu quero só agradecer. Ai, gente, eu não sabia que isso tinha. E olha que eu sou muito esperto, hein? Olha que eu sou muito, eu não sabia que você. Ai, que legal. Obrigado, eu acho que é isso, que bom, acho que vocês, minha quarta vai terminar de um jeito mais alegre, diante de tanta dificuldade que a gente está tendo aí. E é isso, eu acho que as pessoas também queridas que falaram aí acertam em cheio, assim, em me narrar como alguém que está sempre aí nessa tentativa de ser muitas, de lidar com muitos e tentar fazer o rio fluir, tentar fazer os rios fluírem. É isso. Sou muito grato também à arte por me ser possível de ter relações com tantas pessoas incríveis que me ajudam a ser esse que vocês aí estão vendo e ouvindo. Camila Falcão diz, que delícia esse programa. E aqui a gente se despede de mais um Cá Entre Nós, que hoje contou com a participação do Thiago Piragira, produtor, diretor, ator, performer, folião, tudo. Mais um comentário da... Obrigada, Thiago. Muito obrigada, viu? Foi um imenso prazer. Que na próxima também quero dar depoimento. Obrigado, gente. Obrigado, vocês que fizeram depoimento. Shirley. Amadas e amadas. Ai, vocês são safadinhos, hein?
Ainda divulguei hoje. Pô, gente, quem quiser ver a live, ninguém falou nada, né? Disse assim, cara, todo mundo tá cansado de live, né? Espertinhas. Adorei. Obrigado. Foi muito bom. Vamos, então, finalizar a nossa live de hoje. Semana que vem, dia 19 de agosto, às 19 horas. Quem é o nosso convidado, Adriana? Daniel Lucas, e aí a gente vai se encontrar. Tiago, não perde, tá? Não vou perder, vou ficar aqui. Olha, Cissa, beijo, minha flor de maracujá. Beijo, meu cactus do sertão. Muito obrigado, Vanise.